Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Gênesis, no capítulo 14, nós encontramos um momento precioso de bênçãos. No capítulo 14, a partir do versículo 18, nós encontramos um personagem, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém. Quando nós olhamos aqui essa bênção de Melquisedeque, que ele diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas suas mãos. Nós ficamos pensando nesse liame, nessa ligação, nessa profundidade de Deus com Abraão. Estamos meditando durante essa semana e até esse final de semana sobre os segredos do coração. Quando conhecemos a história de Deus com o homem, nós hoje nos prendemos à ligação de Deus com o homem para começar, com Abraão. A Bíblia diz que Abraão e seu pai Terá, eles adoravam outros deuses. O que fez com que Deus fosse chamar Abraão? O que levou Deus para Abraão? Certamente havia no coração de Abraão alguma coisa que o próprio Deus já havia colocado ali. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ora, antes da fundação do mundo, Deus já tinha criado tudo, Deus já tinha separado tudo, Deus já tinha escolhido tudo. O que será que tanto agradou a Deus no coração de Abraão? A Bíblia diz, lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que se torna um galardoador daqueles que o buscam. Quando nós pensamos, a maior característica da vida de Abraão foi a fé. E nós vemos a busca da intimidade com Deus, através dessa fé. Se nós olharmos um momento da vida de Abraão, quando ele estava no capítulo 18 daqui de Gênesis, vou andar um pouquinho, talvez eu diga os capítulos, mas não dá tempo de ler tudo. A Bíblia diz que Abraão estava no momento tão difícil da vida dele, como muitas vezes você pode estar dentro de casa com sua mulher e você está passando um momento difícil de relacionamento, porque todo relacionamento tem problema. Relacionamento sem dificuldade é uma utopia. E naquele momento, no capítulo 18, Abraão estava numa situação tão difícil que ele estava com dificuldade de chegar perto da mulher dele. A Bíblia diz: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada
entrada da sua tenda no maior calor do dia. Ora, essa expressão, o maior calor do dia, significa um calor de quase 60 graus. Eu morei naquela região. Ninguém fica fora de casa, meus irmãos. Ninguém fica. O que leva este homem, que já estava com 99 anos, a ficar do lado de fora, no maior calor do dia, a entrada da sua tenda, você pode ler aqui, Gênesis 18, versículo 1. Por que ele não entrava? Eu costumo dizer que lá dentro devia ter uma jararaca, e a jararaca era Sara. Sara estava braba com Abraão. Se você olhar a história, você vai ver que ela estava insatisfeita, porque agora Abraão tinha um filho com a escrava. Ele era louco pelo filho dele. Ele era louco. Só que, como homem, às vezes ele não sabia como conciliar os ciúmes de Sara com o amor que ele tinha pelo filho. O grande problema, quando os chineses querem indicar problema numa residência, eles botam numa casa 2 mulheres. Quando Abraão ia para o filho dele, a escrava vinha. E Sara não gostava. Qual é a mulher que quer isso? Qual é a mulher que quer? Então, isso criava dificuldade para o casal. Já estava nessa situação. Sara com 90 anos. Abraão com 99. E esse homem do lado de fora. E a Bíblia diz que ele levantou os olhos, olhou e eis. Estava lá Deus. Ele levantou os olhos, viu? Enquanto ele estava olhando para baixo, ele não viu que Deus estava ali. Com certeza Deus não chegou naquela hora. Deus estava lá como Ele está na sua vida, como Ele está na sua casa, durante todos os momentos. Na maior dificuldade, Deus está ali. Você tem que levantar os olhos do seu coração e crer que Ele está ali. E quando ele levanta os olhos e se concentra no alto, ele viu que Deus estava. Então, depressa, ele se levanta e ele pede para oferecer o culto dele. Deus aceita. Aí ele invade a tenda de Sara. Sara prepara pão com 3 medidas de flor de farinha. Ele foi para os empregados, mandou preparar um novilho tenro e bom. Ele mesmo foi preparar toda a coalhada. Quando ele trouxe aquilo tudo, ofertou diante de Deus, ficou de pé. Deus olhou para ele e disse: Sara, tua mulher onde está? Está aí dentro da tenda. De hoje um ano eu virei a ti e Sara, tua mulher, terá tido um filho. Nós sabemos o que aconteceu, mas eu não vou me prender a isso. O que foi que Deus estava fazendo ali, meus irmãos? Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, você trouxe diante de mim tudo o que você tem, Abraão. Você trouxe a sua mulher, a oferta dela. Você trouxe os seus empregados no novilho. Você trouxe você na coalhada. Mas cadê a oferta pela sua descendência? Você não trouxe, porque você não tem um filho. De hoje a um ano eu voltarei a ti, e a oferta do teu filho está aqui, porque o seu filho vai nascer. Daqui a um ano eu voltarei a ti, Abraão, e Sara, tua mulher, terá tido um filho. Você vê Deus. Quero dizer para você, você que trabalha no ministério na igreja, quantas vezes, vou falar especificamente para você, mulher que está me ouvindo, você reclama do seu marido, porque ele sai para orar com os outros, porque ele sai para pregar, porque ele sai para visitar, porque ele sai para o trabalho do reino. Enquanto o seu marido está no trabalho do reino,
Deus está suprindo a necessidade da casa dele. Deus, enquanto Abraão estava diante dele, Deus estava curando o ventre de Sara, ressuscitando o ventre de Sara, de 90 anos. Deus estava trazendo o filho e dizendo o gênero do filho para Abraão. Ele estava cuidando do futuro daquele homem, da família dele, enquanto ele ministrava diante de Deus. Quando seu marido está ministrando diante de Deus, Deus está cuidando de você, e dos seus filhos, e até dos seus netos, e vai embora assim. Só que aqui, eu queria dizer para você, daqui Deus diz, próximo passo dele, Sodoma. E Deus diz, ora, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Deus tinha um segredo. Ele não tinha dito a ninguém. Ele não tinha expressado para ninguém. Deus tinha uma intenção, era a hora dele fazer. Mas ele não tinha dito para ninguém. Incomodou o coração dele. Eu não vou ocultar do meu amigo o que eu vou fazer. Por quê? Porque Deus compartilha a sua intimidade. Deus quer compartilhar. O grande problema é que às vezes ele não encontra essa conexão em nós. E ele diz para Abraão o que ele ia fazer. A destruição viria sobre Sodoma. Então, Abraão começa a interceder. Mas você vai ver uma coisa. Deus foi fazendo tudo que Abraão foi pedindo. Abraão parou nos 10. Nos 10, ele parou. Quem foi para Sodoma? Olha na Bíblia. Deus não foi, ele mandou os 2 anjos. Deus não foi, ele mandou os 2 anjos. Onde é que Deus ficou? Na tenda de Abraão. Se você observar, quando os 2 anjos chegam a Sodoma, que falam com Ló, no versículo 2 do capítulo 19, Ló diz para eles: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam os anjos para Ló: não, passaremos a noite na praça. Você sabe o que é isso? É melhor passar a noite na praça do que na sua casa, Ló. Porque Deus não foi para Sodoma, ele ficou na tenda de Abraão. Porque Abraão era amigo dele. Ló não era. Deus quer intimidade. Ele busca intimidade, meus irmãos. Ele criou o homem para ele. Deus colocou marcas dele no homem quando ele soprou. Ele soprou o seu interior, o seu calor, o seu perfume nas narinas do homem. Nem o pecado destruiu. O pecado separou o homem de Deus, porque o homem morreu. Mas ficou no homem esta ligação, este clamor, esta saudade de Deus. Você vê o salmista dizer: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. Quando você vê esse verbo suspirar, no original é pans, é aquele momento em que você está
quando a corça está arfando, assim, pelas correntes das águas, senão vai morrer. É assim que o salmista diz: por ti suspira a minha alma. Nós temos saudades de Deus. Quantas vezes as nossas atitudes pecaminosas são oriundas de uma saudade imensa de Deus. Você vê esse povo indo para macumba, esse povo indo adorar o sol, esse povo indo adorar a rainha das águas. Todos estão em busca, eles têm saudade de Deus, eles querem preencher o seu vazio, eles sofrem com um vazio, um buraco enorme que tem na alma, não sabem decifrar. Por isso Deus diz: buscar-me-ás e eu serei achado de ti, se me buscardes de todo o coração. No dia em que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você crê, você confessa Jesus, você abre a sua boca, esse vazio sai. Olha, presta bem atenção. Eu queria que você agora entrasse usando a sua imaginação, lá no início. Quando a Bíblia diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A narração agora se prende para a terra. Deixou os céus. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Pensa nessa terra aí, sem forma, vazia, coberta de trevas. O outro nome para isso é caos. Caos. Lá vem um dia Deus e diz: haja luz. O que foi que ele disse? O verbo. Haja luz. O que foi que aconteceu ali? O caos desapareceu. Começou o cosmos. A criação de Deus na terra começa a partir da sua palavra. Assim, a nossa vida também estava sem forma, vazia, sem sentido, sem alegria, quando um dia o verbo de Deus veio. E aí começa a nova vida, preenche o vazio, o caos da nossa vida foi embora, a luz entrou e tudo começa, tudo se faz novo. Porque então Deus começa um trabalho em nós, um trabalho que já estava projetado antes que Deus fizesse o mundo. Que foi que aconteceu com Abraão? Pela intimidade que ele tinha com Deus, pela simplicidade. Ele era chamado amigo de Deus. Fé. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, sobre os heróis da fé. Quantas vezes ouvimos falar de fé? A maior característica de Abraão, que leva Abraão a ser amigo de Deus, que leva Abraão a ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, a quem Ele dá a conhecer a sua aliança. Lembra quando Deus faz a primeira aliança com Abraão? Eu acho aquilo uma coisa linda. Porque Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão estava dormindo. Pode olhar. Gênesis 15. Deus tinha falado com Abraão. Porque quando Deus chamou Abraão de Ur, ele diz: deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei.
Deus está dizendo, deixa tudo para trás, olha para mim, só para mim. Pensa só em mim, busca só a minha voz, larga tudo, olha só para mim. Deus é assim? Está pensando que é só você? Deus é assim. Ele quer o nosso coração todo. Quando tira o povo do Egito, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ele quer tudo. Tudo. Não tem esse negócio de eu amo a você, eu não posso me libertar daquele outro amor. Sai, sai, sai. Isso não presta. Não case com gente dividida, porque você vai sofrer e não vai dar certo. Coração dividido não dá certo. Ou é tudo ou nada. Fala isso para esse rapaz. É tudo ou nada. Ou é tudo aqui e acabou. Deus chama Abraão. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus dá para ele tudo. No capítulo 15, ele já tinha voltado do Egito, quando ele diz para Deus, Senhor, Deus encontra com Abraão, quando volta do Egito, porque Abraão deu uma mancada. Abraão deu uma mancada feia. Quando ele chegou em Canaã, Deus disse para ele, ó Abraão, eis-me aqui, Senhor, esta é a terra que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, tudo o que vês será teu e da tua descendência para sempre. Sabe o que foi que Abraão viu? Que tinha fome. O que foi que ele fez? Desceu para o Egito. Pagou um preço tão alto que Deus não tinha mandado ele para o Egito. Deus disse, é esta a terra. O que foi que ele foi fazer no Egito? Até a mulher dele foi para a casa de Faraó. Eu não vou dizer que foi para a cama, porque não está escrito. Mas que ela foi levada para o harém de Faraó, foi. Ele sofreu tudo. Tudo. Mandou a mulher dizer para Faraó, para todo mundo que era irmã dele. Passou os percalços, porque ele não ficou. Ele olhou para a fome e esqueceu de olhar que Deus disse que era aquela terra. Quando nós somos filhos de Deus, Deus sabe que nós vamos cometer coisas assim. Mas quando ele volta, ele já apanhou tudo, já sofreu tudo. Aí Deus diz, ei, voltou, hein, nego? Está de volta. Abriu o olho. Ô Abraão, eu sou o teu escudo. Sou eu. Eu sou o teu escudo. Né? Não temas. O teu galardão será sobremodo grande. Quando Abraão ouviu aquilo, ele disse, que mais poderás me dar, se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. Deus disse, não, Abraão, não falei isso. Não falei isso. Não será este o teu herdeiro, será um filho nascido de ti. Vem aqui. Por isso que nós sabemos que essa conversa foi à noite. Que ele diz, vem aqui, Abraão, agora olha para o céu, conta as estrelas. Se é que tu podes enumerá-las. Eu não sei se Abraão tentou contar as estrelas, mas depois vai ser assim, a tua descendência. Vai ser tão numerosa, que de numerosa ninguém poderá contar. Porque se alguém conseguir contar as estrelas do céu, também conseguirá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Abraão, a Bíblia está dizendo, creu. E isto lhe foi imputado por justiça. Justificação é pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz
que Deus falou, isto lhe foi imputado por justiça. Este verbo imputar é um termo jurídico, meus irmãos. Significa depositado numa conta. É um termo de finanças. Esta palavra, esta fé de Abraão foi colocada na conta de Abraão, que era uma conta que não tinha nada, foi posta ali para ele. Foi colocada para ele. Aí, lá vem Abraão de novo. Senhor, né? Ele diz, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Aí Abraão faz aquela, Senhor, Deus, como saberei que hei de herdá-la? Aí Deus diz, vou me misturar com você, rapaz. Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Tomou todos os animais, partiu no meio, porque ele entendia o que era, botou uma parte defronte da outra. A Bíblia diz que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava. Abre o olho. Abre o olho. Quando você entra em aliança, buscando intimidade, ligação com Deus, a ave de rapina vai querer roubar este momento. Vai vir trabalho na rua, vai vir oferta de dinheiro, vão vir amigos que você não via há muito tempo, promessas de todo canto para roubar o momento da intimidade. Aves de rapina desciam sobre o sacrifício. Aves de rapina desciam sobre aquilo que Deus pediu para você fazer. Quantas vezes propõe no seu coração separar tempo de oração? Daqui a pouco você parou com o tempo de oração. Separar tempo de leitura bíblica. Você até começou, foi embora, ave de rapina roubou, você deixou, você não vigiou. A ave de rapina vai sempre tentar. Se eu fosse o diabo, eu ia fazer isso mesmo. Porque ninguém cresce sem a palavra de Deus. Então, enquanto você não vigiar, a Bíblia diz que Abraão os enxotava. Enxotava, capítulo 15 de Gênesis, versículo 11. Aí, ao pôr do sol, caiu profundo sono em Abraão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, Abraão dormiu, né? Aí Deus diz, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem se há de sujeitar-se. E depois sairão com grande riqueza, e tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aquelas partes. Naquele mesmo dia, fez aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra. Meus irmãos, a terra que Deus deu para Israel, a terra prometida é todo o Líbano, toda a Palestina, todo o Iraque,
3/4 da Jordânia e metade da Síria, Deus deu. Ele está dizendo, a tua descendência eu dei esta terra. Não é aquele pedacinho ali, não. Judeia e Galiléia, não. Não é não. Está escrito aqui, olhe no mapa. Deus determina. Está escrito. Você vai no livro de Josué, que Deus mostra para Moisés e diz os nomes. Deus abriu a visão de Moisés para de cima do Monte Nebo olhar todo o Iraque, todo o Líbano, tudo. E o Monte Nebo fica ali, na Jordânia. Olhou tudo, tudo, tudo. Deus fez. Quando Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança consigo. Deus prometeu a ele. Quando você vai pelas ruas que você vê escrito nos carros, Deus é fiel, está incompleta. Deus é fiel a si mesmo. Porque Deus cumpre o que ele promete. Deus vela sobre a palavra dele, não é sobre a minha. Então, esta aliança é feita com Abraão, pela intimidade que Deus tinha com Abraão. Pela intimidade, muito obrigado, pela intimidade que Deus tinha com Abraão. Por que essa intimidade? Porque Abraão era um homem cujo coração era movido em algo que Deus tinha posto antes, num dom que é de Deus, chamado fé. Fé. Quando Deus disse para ele, deixa a tua parentela, a casa do teu pai, vai uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Abraão era o príncipe semita, morando no extremo sul do Iraque. O pai tinha morrido, Terá, o irmão já tinha morrido, Harã, que deixou Ló para ele criar. Ele era o príncipe entronizado em Sem. Essa região hoje se chama Basra. Morei lá 3 anos e meio. Extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait. Abraão era o grande príncipe semita, dono de tudo, possuidor de tudo. A princesa Sara devia ser linda, cheirosa, maravilhosa. Com todos os empregados. Abraão olhou aquilo tudo e disse, eu vou. Quando Deus disse, em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Ele disse, eu vou. Para onde? Não sei. Fazer o que? Não sei. Por que você vai? Porque Deus mandou. Saia. Saia daquilo que você tem para que Deus prometeu. Isso é fé. Isso é crer naquele cuja palavra é fiel. Naquele que cumpre o que prometeu. Porque Deus diz em Isaías 55, assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, antes que reguem a terra, e a fecundem, e a façam produzir para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca, não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Assim é a palavra que saiu da boca de Deus. Ventre vazio de uma virgem, sem forma, porque ela era virgem, sai a palavra, terás um filho. O Espírito Santo te cobrirá. O ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Veio
unigênito, único. Quando ele volta, ele é primogênito. Porque a palavra que sair da minha boca não retornará para mim vazia. E Jesus vem como único. Quando ele volta, ele chega diante de Deus agora, meus irmãos, neste culto. Você sabe que este culto que nós estamos fazendo começou desde toda a eternidade. Porque desde toda a eternidade Deus criou anjos, arcanjos, querubins, serafins para adorá-lo. Quando chega aqui, o anjo da igreja nos introduz, ele entra com o seu rebanho. E Jesus diz: eis aqui, ó Pai, a mim e aos filhos que me deste. Aos meus irmãos proclamarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E quando você está aqui, você está diante de um culto que já começou desde toda a eternidade. Você invade esse culto. E quando o anjo da igreja der a bênção final, nós saímos, mas o culto continua. Por isso, quando Jesus Cristo volta, ele é o primogênito. Porque a palavra de Deus não volta vazia, traz muitos consigo. Por isso, meus irmãos, tudo Deus começa com a intimidade. Ele vai buscar um homem para começar pela intimidade do coração, pelo desejo do coração. Um homem que não se preocupe em deixar tudo o que tem para trás, mas ele vai atrás da fidelidade, do desejo, da busca, da fé na palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Abraão agradou a Deus. A fé de Raabe agradou a Deus. A fé que o Espírito põe no seu coração, que cresce todos os dias, é a fé que agrada a Deus. Portanto, bendito seja o Senhor, Deus de Abraão, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Senhor, Deus desta igreja, que possui os céus e a terra. E bendito seja a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, pelo Senhor Deus que possui os céus e a terra. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Senhor Deus nosso Pai, é tão bom sabermos que o Senhor nos reuniu aqui. O Senhor colocou no nosso coração de antemão, Deus este Santo, momento, porque o Senhor tem um encontro marcado conosco. Tu não pode parar. Papai, nós queremos neste momento, ó Deus, queremos neste momento abrir a nossa boca para te dizer que tu que visitas o desejo do nosso coração, tu que conheces o que está lá dentro dele, tu que sabes a palavra antes que ela seja gerada em nós, tu conheces o desejo que nós temos de te conhecer, Deus, de te agradar, de levar presença, vidas que te agradem. Deus. Pai, hoje nós celebramos a grande notícia, o grande grito que aconteceu em toda a eternidade. Aleluia, ele ressuscitou. O grito ressuscitou. Aleluia. Ele é o primeiro. E nós vamos levados nesta onda de ressurreição, Deus, na direção da eternidade. Pai, porque tu plantaste a ressurreição para nós. Aleluia. Tu plantaste a vida porque eterna ele vive, para eu nós. posso crer numa Porque manhã. nós, neste momento, temos certeza Deus, que aquele grito no Monte da Caveira, tudo está consumado, tudo está pago, o preço foi pago,
Ontem celebramos a data em que Jesus foi lá no inferno, pegou os Cristo de dívida, rasgou, tomou a chave do abismo. Oh Deus, e disse: Satanás chega. é inquilino no inferno. Satanás, por isso, não tem a chave nem da casa dele. Oh Deus, Pai, aleluia. toda essa vitória nós temos por causa do teu amor, porque tu não abandonaste, porque tu não nos deixaste, porque tu moveste os céus para que nós possamos hoje ter esse grito de vitória. Pai, esta igreja, nós nos reunimos com toda a igreja nesse momento. A igreja de Belo Horizonte, a igreja de Minas, a igreja do Brasil, para gritar o teu amor, a tua misericórdia, este grito de fé, de certeza que tu, somente tu, és Deus, e só o teu amor podia nos levar a tamanha alegria. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Bendito seja, Senhor Deus, que criou os céus, que possui os céus, que possui essa tarde. Amém. Vem com Josué no Jericó, projeto quarto tem pizza, lasanha e as muralhas ruirão. Vem, suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim. Viu lá no estádio? Vem com Josué para Jericó, Jericó. Josué está em Jericó e as muralhas, as trombetas soarão, abalando os céus e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué está em Jericó, Jericó. Vem com Josué está em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Cuida de mim. Glória a Deus. Ei, glória a Deus. Cadê as crianças? Ela ganhou? Ele já ganhou? Pega aí. Qual criança que não ganhou? Olha aí, os dois aí não ganharam. Olha aí atrás de você. Pega aí, pequeno. Espera que eu vou pegar, tá? Pega aí. Pra mim, olha que carinho pra mim, olha. Tira a foto aqui. Tira a foto aí. Depois você dá pra mãe dela ali. Glória a Deus. Tirou? Aí, mamãe. Ô, gente, o celular com temporizador, que perturbação é esse? Tira isso do celular, pô. 10, 9 anos. Dá que você vai ver uma cena, o acidente não vai te esperar, não. Ó. Põe logo, abate logo. E não bate 50 fotos, bate 3 no máximo. Quem não ganhou? Você ganhou? Para mim, você não ganhou? Ganhou o bombom? Pega aí, mamãe. Oi. Ah, é? Eu dou, nós cantamos com ela. Tá. Todos ganharam? Oi, aqui, para mim, oh glória a Deus, então eu vou te dar também, glória a Deus. Ele não ganhou não? Gente, nós adiantamos hoje o culto. Olha aí, tem mais alguma criança que não ganhou? Você aí, ó, pega aí. Pronto aí, pronto, ganharam todos? Ah lá, não ganhou? Ah lá, leva ali para mim, olha lá. Lá o menino lá, leva lá. Oi, todos ganharam? Ô titia Lili, fica em pé, Lili. As trombetas soarão, abalando. Porque tem uma criança chorando que não participou. Hoje Jericó chegou ao alto.
Vem com Josué, tá em Jericó, Vem com Josué, tá Dá o microfone para Lili. E as muralhas, as trombetas soarão, abalando o céu e chão, cerquem os muros para mim. Ó, isso é patrimônio daqui, hein? Vem patrimônio. Tá em Jericó, Vem com Josué, tá em Jericó, e as muralhas ruirão. Ajoelha. Ajoelha. E as muralhas. Hoje vai ter uma programação toda especial para as crianças no Caixa d'Água. Ô tia Lili, você vai estar aí hoje. Rebeca, Teca, N, Neca, Neca, N-E. Ô Neca, aleluia. Você tá boa? Ela falou que não é Neca, não, é Emanuele. Ó Deus, obrigado por esse dia. E as muralhas. Ganhou?